Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 22 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que segue a sina irregular neste campeonato brasileiro. Mais do que irregular, o Cruzeiro engrenou agora uma sequência de maus resultados. O Cruzeiro teve a vitória contra o Vitória na Copa do Brasil, é verdade, mas no Brasileirão vem devendo nas últimas rodadas, foi goleado hoje no Mineirão pelo Atlético Paranaense por 3-0 e nesse momento ocupa a 15ª colocação do campeonato, né? São 3 rodadas sem vencer e a aproximação da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem nesse momento a mesma pontuação do Figueirense, né? Que é o clube que abre a zona de rebaixamento. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção, à direção do programa, feitas pelos sempre competentes Paulo Costa e também pelo Sidney Júnior, e convidando os ouvintes a interagirem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. A gente já tem aqui, por exemplo, né, o Ananias TFC participando com a gente, dizendo que tá cansado, que a gente também tá, e sempre falamos a mesma coisa, de nada adianta, nem sei mais o que dizer. Para mim o problema é interno, tem torcedor tranquilo, porque falam que o Cruzeiro não cai, eu estou assustado, afinal que ano terrível, é para se esquecer. Cruzeiro vai tendo aí, né, um turno já do Brasileirão quase passando, a briga pelo G4 vai ficando um sonho distante. Nesse momento o Cruzeiro já está, né, a 15, já está a 8 pontos da zona de classificação à Libertadores. Se o Santos vence amanhã, essa distância vai para 10 pontos e não engrena no campeonato, né? Os ouvintes participam com a gente então pelo Twitter, pela hashtag RádioGDG, ou então no Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o postzinho da rádio, você deixa sua participação logo abaixo também, interage com a gente, ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. No calor do jogo, então, a gente vai fazer a nossa avaliação. Cruzeiro 0, Atlético Paranaense 3, uma derrota, né, que refletiu algumas situações de jogo, né? O Cruzeiro foi tecnicamente superior durante a maior parte da partida. Os gols do Atlético Paranaense saíram já na segunda metade do segundo tempo e a gente viu um Cruzeiro se impondo, criando chances, perdendo muitos gols, e o Atlético Paranaense aproveitando as oportunidades que teve, e o Cruzeiro, a partir também do momento que sofre o primeiro gol, se desencontrando na partida. Teve vaia nas arquibancadas, a torcida escolheu um ou outro ali para lançar suas vaias. Bruno Rodrigo, o Alano, né, o Lucas também foram os mais escolhidos ali pelas arquibancadas. E eu quero saber do Álvaro Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, vai comandar também o debate aqui com a gente hoje, aqui comentando e, é claro, interagindo com você também, ouvinte, sua impressão desse jogo. Como explicar essa derrota acachapante do Cruzeiro, Álvaro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aí o pessoal da técnica, Paulo, Sidney. Boa noite a toda a galera da China Azul ligada com a gente aí na nossa Rádio Guerreiro dos Gramados, a nossa Rádio GDG. Reforçar o convite do João para você participar aqui do nosso debate, usando a hashtag Rádio GDG aí no Twitter e participando do post lá no Facebook com os comentários. Como avaliar essa derrota, João? Nós temos dois momentos distintos na partida, né? O Cruzeiro foi senhor do primeiro tempo, né? Controlou a bola, 63% de posse de bola, se eu não me engano 15 finalizações contra uma do Atlético Paraná, mas a bola não queria entrar, simplesmente aquele jogo em que a bola não queria entrar, não queria bater na rede do Everton, e não entrou mesmo, né? No segundo tempo o Atlético deu uma ajustada na marcação, adiantou um pouco a marcação, e aí as falhas da nossa zaga construíram o placar do Atlético do Paraná, né? Porque eles acabaram tendo chances, tendo oportunidades muito claras ali na frente do Fábio, que não dava para desperdiçar, né? Para eles não dava para desperdiçar. Fizeram o placar e aí a partir do momento que o Cruzeiro tomou o gol, né? O Cruzeiro, aquela velha história de sempre, se desestabiliza na partida.
né, e começa a errar tudo que não tinha errado até então no primeiro tempo, e aí até com certa tranquilidade o Atlético constrói o seu placar, né? Paulo Bento olha para o banco, né, tem que mexer no time, o time não está rendendo. Quem que ele tem no banco? Né, os de sempre, Alano, Gino, Riascos, né? Não é daí que vai sair a reação do Cruzeiro, João. É difícil, né? Quando a gente vê. Hoje a escalação já mostrava um elenco mais qualificado, né? Pelas alternativas que apareceram. O Rafael Sobis, que fez uma estreia bastante interessante. A gente conversava aqui antes de entrar no ar o quanto que às vezes a torcida, ou boa parte dos comentários, é injusta, né? Por exemplo, a atuação do Rafael Sobis hoje foi uma atuação interessante, especialmente pensando nesse jogador que está fazendo a sua estreia. Mas se o William tivesse tido o mesmo desempenho, o William também fez uma partida interessante, né, na criação de jogadas ali no primeiro tempo, mas se o Rafael Sobis, na chance que o Rafael Sobis perdeu, tivessem sido perdidas pelo William, estaria mais uma vez aquela coisa, o William perde gol demais, o William não serve, e o Rafael Sobis sendo protegido, o que é importante, não é hora de criticar o Rafael Sobis, o erro é a crítica ao William, né, que é um jogador muito mais qualificado do que o Riascos, do que o Rafael Silva e outros, que o Cruzeiro perdeu tempo testando, tentando, né? A gente sabe aí, hoje eu explicaria a derrota, né, do Cruzeiro pelo fato de que a gente não tinha uma referência no ataque para concluir as jogadas como o Atlético Paranaense tem, né? E ali passou a ter, especialmente com a entrada do André Lima. Isso fez toda a diferença. O Cruzeiro, desde que passou aí em 2015 a conviver com outros, com um elenco mais limitado em relação ao bicampeonato, sem uma peça de ataque, perdeu vários jogos. O André Lima decidiu o jogo, o Marcelinho Paraíba decidiu o jogo, o Carlos Alberto decidia jogo contra times inferiores, mas que tinham uma referência em campo. O Cruzeiro hoje tinha, até o Robinho fez uma boa partida, o Arrascaeta fez uma boa partida, o ataque funcionou na criação de jogadas, foi muito eficaz. O Cruzeiro teve um número de finalizações, né, e o primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos do Cruzeiro em muito tempo, mas faltou o finalizador ali, né, Álvaro? Faltou quem botasse a bola pra dentro, e o Cruzeiro no segundo tempo se desencontrou, não é? Exatamente, João, eu concordo perfeitamente com a sua análise. Realmente a gente teve a falta da referência, né? O William se movimentou bastante por todos os lados do campo. Vou dar o braço a torcer. A movimentação do William hoje foi extremamente interessante, deu oportunidade, se desmarcou, recebeu bolas, né? Não podemos tirar o mérito do goleiro do Atlético do Paraná também, que foi absoluto debaixo da meta. Ele é corajoso, arrojado, né? Foi em bolas difíceis, fez defesas difíceis, não dá para tirar esse mérito dele. A estreia do Rafael Sobis foi interessante, um jogador que deu outra mobilidade ao ataque celeste, né? Tem qualidade no passe, também joga aberto, se desmarca, né? Sinto um pouco de falta de alguém que aproveite essa abertura dos dois homens da frente e entre pelo meio sendo elemento surpresa. Eu acho que isso não foi explorado, uma coisa que podia ter sido explorada durante a partida por algumas vezes. De repente até o Arrascaeta poderia fazer isso em momentos da partida, nos momentos em que ele também não estava aberto pelas pontas. Até o próprio Robinho podia chegar dando essa qualidade, mas também o Robinho não entrou muito. Enfim, o Cruzeiro do meio para frente ganhou qualidade e experiência com a entrada do Sobis, né? E isso deu outra mobilidade para o ataque. E funcionou, essa mobilidade funcionou, chances foram criadas, né? Faltou, como diz aí o nosso companheiro Fábio, né? O nosso designer aí, o homem que desenha os nossos textos, o nosso site, faltou botar a bola na casinha. Vai, João. Faltou muita coisa no final das contas, né? Faltou um bom desempenho da defesa. Bruno Rodrigo não teve uma boa noite, falhou especialmente no primeiro gol, né? E a gente teve aí um Cruzeiro enfraquecido
né, a partir do gol sofrido, primeiro gol marcado pelo Pablo, e o André Lima consolidando a vitória do Atlético Paranaense. Os ouvintes já estão interagindo aqui com a gente também, deixando as suas participações. O Gregory Vilhena aqui dizendo que não acredita em Paulo Bento conquistando nada. Esse ano, se não for a Copa do Brasileiro, já era, né? Conquistar o brasileiro, muito difícil. O G4 ainda é acessível pela quantidade de campeonato que tem, mas também está longe nesse momento do Cruzeiro, mandaria uma sequência boa de resultados. Fica a Copa do Brasil ou mesmo a Sul-Americana se o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro toma 3-0 do Vitória no Mineirão no jogo de volta, ele está eliminado. Então o Cruzeiro tem a vantagem pela vitória no Barradão, mas vai ter que manter essa vantagem, e aí se não manter vai para a Sul-Americana. É a perspectiva de título para a temporada, se não é mais um ano em branco aí. 2015 também já passou em branco, mostrando aí que tem muita coisa errada no Cruzeiro. O Ananias deve ser dizendo que não adianta ser superior se não ganha o jogo, é claro, é o fundamento do esporte, mas é que também, acho também que a avaliação precisa passar por isso, para entender. O futebol, isso é um time no basquete que massacra o adversário, vai ganhar o jogo. O futebol não é feito disso, né? É entender por que não se ganha o jogo massacrando o adversário. Para mim, as explicações é essa. O Atlético Paranaense tinha um cara para botar a bola para dentro, o Cruzeiro não tem esse jogador. O Ábila passa a ser a esperança de gols aí. Mas o Rafael Sobis nunca foi goleador também na carreira. Ele tende ali a disputar a posição com o William, e o Ábila passasse a referência do time. O Charles Faria dizendo que especificamente hoje o Alano não teve culpa de nada. Quem não consegue ver isso não sabe absolutamente nada de futebol, provavelmente falando aí das vaias ao Alano desde o momento que ele entrou. O Wesley Reis dizendo que o importante não é como começa, e sim como termina. E meu treinador está orgulhoso com o jogo, de cair né, aquele velho ditado aí, também falando aí pelo Wesley. E o Daniel Damasio está dizendo que a hashtag define ele fechado com o Paulo Bento, né? A gente já lançou aqui as enquetes do programa de hoje para você participar com a gente também, ajudando também a mostrando, né, na verdade, o posicionamento da torcida em relação as questões mais claras do jogo, né? A primeira pergunta: que nota você dá para a atuação do time no primeiro tempo? Até aqui a maioria dando nota 7 com 42%. Que nota você dá para a atuação no segundo tempo? 79% dando nota 0, né? Uma avaliação que mostra o quanto a torcida entende que foram dois tempos distintos em que o adversário dominou, em que o Cruzeiro, na verdade, dominou no primeiro tempo e teve um desempenho catastrófico na segunda etapa. Você aprovou a estreia do Edmar, 71% dizendo que ele entrou bem, aprovou até aqui. Você aprovou a estreia de Rafael Sobis. Álvaro, diante disso, das avaliações, dos primeiros comentários dos ouvintes, muita gente falando sobre o Paulo Bento. Qual é a responsabilidade efetiva do Paulo Bento até aqui, não só no resultado de hoje, mas na campanha do Cruzeiro, né, no Brasileirão, esse 15º lugar provisório da Raposa? João, a minha opinião, com sinceridade, eu acho que o pessoal no Twitter aí vai pegar no meu pé, mas o Paulo é o menos responsável por tudo que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, entendeu? Ele chegou no meio do ano, pegou uma barca, umas contratações em janeiro que não funcionaram, de certa forma conseguiu dar um certo padrão ao time, né? Você hoje olha para o Cruzeiro e vê um time que funciona, que tem um padrão de jogo, coisa que você não via, né, quando o estagiário treinava o time. Cada jogo o Cruzeiro entrava de um jeito, jogava de um jeito, um Deus nos acuda, e a gente passava muito aperto. Mas os números justificam. Os números justificam. O David treinou o Campeonato Mineiro, né? A gente jogou contra Tombense, enfim, com todo respeito a esses times, né? Jogou contra Tombense, contra Guarani de Divinópolis, enfim, não dá para ter parâmetro. Eu acredito que se a gente tivesse mantido o estagiário como treinador, a gente estaria passando muito mais aperto nesse Campeonato Brasileiro, enfrentando as equipes mais qualificadas. Até porque, quando o Cruzeiro enfrentou as equipes mais qualificadas sob o comando do David, o Cruzeiro só perdeu, né? Enfim, só ganhou uma do Atlético lá na fase de classificação do Campeonato Mineiro, porque é o Atlético. A gente ganha do Atlético, a gente está acostumado a ganhar do Atlético. Senão, a gente estava em maus lençóis. Não dá para jogar toda a responsabilidade nas costas do Bento, né?
Eu comentei isso agora há pouco, estava assistindo o jogo junto com meu irmão, comentei com ele, antes da gente formar a bancada da rádio. Né? O cara bota o Alano, comentei até em off antes da gente começar o programa. E ele comentou, e você fez o mesmo comentário que ele, João, quando nós falamos em off. Você olha para o banco e vai pôr quem? Né? Então, não tem. O que você vai fazer o quê? Você vai pegar o treinador agora, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Né? Quer dizer, quase na metade do campeonato. Você vai tirar o cara, botar o outro no lugar para recomeçar o trabalho. Aí leva 5, 6, 7 rodadas para começar a ver resultado. Nós já estamos na metade do segundo turno, cara. Sinceramente, trocar o Bento agora é pedir para cair. João. Eu acho só que a questão do David e do Paulo Bento, e aí pode botar o Marcelo, botar o Luxemburgo não tinha trabalho, sempre faz essa ênfase, né? E mesmo o Mano, que conseguiu ele dar uma organização, né, para o time poder jogar de forma reativa, e eu vejo todo esse período, e para mim a questão nunca foi técnico, né, a exceção do período do Luxemburgo, e acho que o David, com 3 meses de temporada, não fez um trabalho no Cruzeiro. Se o Paulo Bento cai essa noite, ele não fez um trabalho no Cruzeiro. É importante dizer isso. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense com o David, né, o Álvaro tá falando, mas o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense com o David, com o ataque formado pelo Alano e pelo Douglas Coutinho, né, e hoje perdeu por 3-0. A questão não para mim, não passa para mim pelo treinador. A questão passa pelo elenco, né, pelas limitações, pela dificuldade de ter um elenco que seja propositivo. Hoje o time conseguiu ser propositivo. Hoje a gente teve com o Cabral ocupando bem a vaga no meio-campo, o Robinho, né, dando bons passos, o Arrascaeta, o William, o Sobis flutuando. O ataque teve um desempenho interessante, faltou o gol. Né? O Cruzeiro poderia ter virado o primeiro tempo tranquilamente, vencendo por 3-0. 3-0 pro Atlético Paranaense não explica o que foi o jogo taticamente. Se é o David que comanda hoje, já tem um monte de gente dizendo: o Paulo Autuori, o David toma o tático até do Paulo Autuori. O Paulo Bento tem um pouco mais de respaldo que o David teve aqui, tem um pouco mais de tarimba que o David teve aqui. Eu me preocupo, eu não tenho como ter convicção sobre o trabalho do Paulo Bento, né? O Paulo Bento é um sujeito que não fez um bom trabalho no esporte, já fala, foi vice-campeão português algumas vezes, na pior era do Benfica, né? Numa época o Benfica quase a pessoa tem falência. Né, e o Porto sobrando, e ele treinava a segunda força, né? Ele ganhou Taça de Portugal, o Rui Vitória ganhou Taça de Portugal com Vitória de Guimarães. É um torneio que Benfica e Porto jogam com reservas, né? Mas ele é a seleção de Portugal, ele perdeu para a Espanha na Eurocopa, no início do trabalho, né? A Copa dele foi ridícula, a Copa de Portugal em 2014 foi ridícula, ele saiu, Portugal acabou de ganhar a Euro. O Paulo Bento, né, ele não tem uma carreira para ter o respaldo que ele tem. Só acho que ele não começou a trabalhar ainda, né? O Cruzeiro, quando fez a escolha por ele, fez a escolha por um profissional, e eu imagino que essa escolha foi pautada em algum critério. O Cruzeiro tinha alguma ideia sobre o trabalho dele, acreditava em alguma forma, né, que independente do que ele tinha mostrado no Sporting, do que ele tinha mostrado em Portugal, ele poderia acrescentar enquanto filosofia ao clube, né? Indicou o Edmar por exemplo, agora, que fez uma boa estreia, o Ezequiel que tá para chegar, parece que a indicação dele do período de Braga também. Então a gente vai ter aí um treinador que tem uma ideia de jogo pro Cruzeiro. Trocar esse treinador agora para começar um novo esquema, uma nova ideia, vai ser muito mais complicado. Eu não sei, eu discordo de você, Álvaro, eu não sei se o David tivesse continuado, se o Cruzeiro estaria em 15º, se não estaria melhor, né? O Cruzeiro muito provavelmente teria feito um Brasileirão melhor no ano passado, mesmo que o Mano tenha feito uma reta final, o que significou a era Luxemburgo, muito provavelmente o Cruzeiro teria feito um brasileiro melhor se o Marcelo Oliveira não tivesse sido demitido. E isso tem a ver com o estágio que o Cruzeiro estava em junho, né, quando chegou a quarta de final de Libertadores. Mudar técnico mais uma vez é mais um retrocesso. É transferir responsabilidade de um elenco que é mal formado, de um elenco que piorou. Hoje, quando a gente olhou para o campo e viu Robinho, viu Rafael Sobis, aí a gente já começa a ver que o elenco está começando a ficar mais interessante e até com peças que acrescentam mais do que as que tinham no ano passado e que saíram. Mas é o início desse trabalho, né? Ainda está começando pela estreia do Rafael Sobis. O 3-0 não reflete o que foi o jogo, mas reflete que o Cruzeiro ainda é um time com dificuldade de se impor, de fazer o resultado, que para mim é natural num começo de trabalho. E o Paulo Bento, Álvaro, está só começando, não é não? Exatamente, João. A gente tem que parar com essa cultura de que ficar trocando treinador resolve situação de time.
né? Discordamos na questão dos resultados do David se ele continuasse, até porque não dá para ser engenheiro de obra pronta, né? A gente especula a respeito disso. Agora, para saber realmente só se ele tivesse continuado. Mas enfim, concordo. Agora, o que eu concordo absolutamente com você é a questão do Marcelo Oliveira, né, ter sido demitido ano passado, né, com o Cruzeiro que chegou na fase que chegou na Libertadores. Enfim, não havia justificativa para aquela demissão, né? O time mudou demais. Eu sei que vai ter gente aí no Twitter que vai achar ruim com a gente, da gente estar falando isso, né? Até porque os resultados recentes do Marcelo não ajudam o próprio Marcelo Oliveira, né? Não é questão de ser viúva dele, não. É questão que eu acho que você vai concordar comigo agora, João. Nós estamos defendendo que o trabalho no Cruzeiro tenha continuidade. Deveria ter tido continuidade com o Marcelo. Eu acredito que deve ter continuidade com o Paulo Bento, né? Quer dizer, concordo com você na questão que você fala. O time que nós vimos no primeiro tempo, com o Robinho no meio, o Arrascaeta flutuando, o Sobis na esquerda, o William também flutuando, um time com variações ali na frente, confundindo a marcação do Atlético Paraná. É um time interessante, né? E o Cruzeiro acabou perdendo o jogo, como já dissemos, nas falhas individuais que a zaga teve no segundo tempo. Isso realmente, como você disse, João, não reflete taticamente o que foi a partida. E acho que de cabeça quente a gente vai cornetar um a mais, cornetar um outro a menos também, vai cometer algumas injustiças, mas hoje, né, tá na conta de todo mundo que teve em campo. A defesa não foi bem, o ataque criou, mas não soube aproveitar as oportunidades. O Everton fez grandes defesas, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvida, o goleiro do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro também consagrou o goleiro adversário. Lembrando que foi 3-0, o Atlético Paranaense ainda teve um gol mal anulado, né, do Nicão, num lance em que ele não estava impedido, né? Então o Cruzeiro reclamou algumas penalidades também, algumas me pareceram que foram, mas a gente teve aí um resultado que é inquestionável quando a gente olha no somatório, um 3-0, né, mostra aí a fragilidade que o Cruzeiro apresentou ao longo de 90 minutos. Né, o Breno tá dizendo que ele acha que a parte da culpa é do fraco Bruno Viana, desde que ele entrou na zaga o time desandou. Não vi culpa do Bruno nos gols hoje, né? Vi do Bruno Rodrigo, né? Mas o André Lima subiu sozinho, né? O André Lima tava puxando para cima do Bruno Rodrigo, né? Aproveitou especialmente as falhas do Bruno Rodrigo. Acho que o Bruno Viana e o Fabrício Bruno também vinham sendo questionados e podem se queimar por estar jogando num time desorganizado, né? Mas a gente está tendo aí uma expectativa excessiva sobre os garotos, né? De cobrança excessiva sobre os garotos também me parece. Ao mesmo tempo, que quando eu vejo uma fala dessa, a cobrança hoje me parece que deveria ser maior sobre o Bruno Rodrigo, né, que foi aí responsável especialmente pelo gol que desestruturou tudo. O Gregory Vilhena com um jogador a mais, jogando em casa, vencendo 2-0, Paulo Bento desmotiva. Hoje nem dá pra comentar, ridículo, o Gregory aí acha, vê no Paulo Bento a principal responsabilidade, né, sobre as derrotas. Sobre os tropeços do Cruzeiro, já que a vitória foi empate. Daniel Damasio, assim como derrota em casa para o Atlético Paranaense, uma vitória fora do Atlético Mineiro, não pode ter o peso que dão, e diz ainda que está fechado com o Paulo Bento. A gente tem ainda mais uma enquete lançada aqui para você participar com a gente. Nossa quinta pergunta é: há culpado pelo resultado de hoje? 50% dizendo sim, que a defesa que não marcou, 13% sim, quem não fez os gols, 13% sim, o treinador, 24% dizendo que não há culpado, na medida em que não tem culpado, ou todo mundo é culpado. Não dá aí para se dividir as culpas. Dá para botar a culpa em alguém especificamente hoje, Álvaro, já que a gente está até avaliando a questão do Paulo Bento, mas em campo, quem são os principais responsáveis pela derrota, ou é uma derrota coletiva do Cruzeiro? Futebol é esporte coletivo, né, João? A gente tem tendência de procurar culpados, né? Eu, você, a torcida em geral, a gente tem tendência de querer botar culpa em alguém quando o time não ganha, né? Agora, o que dizer, né? Nós tivemos volume de jogo no primeiro tempo para botar 4-0, né? Se toma 3 gols no segundo tempo, ganhava de 4-3, né? Então,
Não dá para você pegar e falar assim, o Bruno falhou e derrubou o time. Sim, o Bruno falhou, o Bruno Rodrigo, no caso, falhou e derrubou o time. E assumiu a responsabilidade, né? Ele disse na saída do campo que não adianta vaiar o Alano, vaiar não sei quem, vaiar não sei das quantas, porque hoje a responsabilidade é minha. Bateu no peito e assumiu essa responsabilidade. Só que, volto no início da fala, futebol é esporte coletivo. Se o ataque não funciona, né, a defesa não pode falhar. Se a defesa falhou, o ataque tem que funcionar, é esporte coletivo. Perde-se gols, perde-se um caminhão de gols na frente, não pode tomar gol atrás, né? Então não adianta eu só olhar para a defesa e falar, o Bruno Rodrigo entregou, e aí? Mas quem não fez o gol lá na frente? Não entregou também? Né? Quer dizer, tem que marcar o ponto, tem que fazer o tento, tem que botar a bola para dentro, porque se botar a bola para dentro, né, se você faz 2 e toma 1, você ganha o jogo, se faz 3 e toma 2, você ganha o jogo. Não importa, tem que funcionar, né? No Cruzeiro hoje, em minha opinião, praticamente é o ataque. Porque você bem falou, acho na sua primeira intervenção aqui no programa, se bota 3-0 no primeiro tempo, não perdia esse jogo. E teve volume de jogo, teve chance para isso. Mas não guardou a bola, então não adianta só simplesmente olhar para o Fábio, para o Bruno Rodrigo, a defesa bateu cabeça e entregou o jogo. Né? Eu esqueci de fazer a análise da estreia do Edmar, tá? Eu gostei do que vi, né? Eu acho que o Edmar é seguro, né? Não comprometeu muito atrás, apesar que teve um gol que foi ali meio que ele tomou um come ali do lateral do Atlético do Paraná, né? Mas aí é mérito do cara que está na frente, né? O cara executou bem o drible, conseguiu passar por ele e cruzou para o gol do segundo gol do André Lima. Agora, eu acho que não comprometeu. Ele fez boas participações na frente, deu bons cruzamentos. Eu gostei da estreia do Edmar. Apesar de tudo, alguns pontos positivos há que se ressaltar nessa derrota de hoje, João. Eu acho que a derrota de hoje, pelo primeiro tempo em especial, mostra que algumas coisas mandam continuidade, mas tem muito a se acertar também. O gênio nativo está dizendo que não tem nada contra o Paulo Bento, mas ele desmotiva até a torcida e durante o jogo não dá, por isso volta Adilson. Ele diz ainda que o Bento desmotiva muito, Adilson é enérgico, olhem contra o Vitória com a mais, 2-0 em casa, e hoje então, né, e chamando de lixo o Paulo Bento, o Breno dizendo que talvez tenha se expressado mal, né, a crítica que ele fez ao Bruno Viana, não no jogo de hoje, mas desde a base ele não passa segurança, e ele acha que o Bruno Viana deixa o Bruno Rodrigo também inseguro. Eu não concordo, acho que o Bruno Rodrigo, até pela experiência, né, tem aí uma responsabilidade maior, né? Tô revendo os gols aqui, até acho, né, no segundo gol o Bruno Viana chega atrasado, né, no passe, né, pro André Lima fazer a marcação, também falha, né, no segundo gol. O zaga não foi bem, né, mas o Bruno Rodrigo em especial hoje me parece ter comprometido um pouco mais. O Ananias diz que a culpa não é só de hoje, sim, desde o início do ano, né, o Cruzeiro tem feito desde o início do ano. E aí eu achei engraçado, né, o Gregor e o Gênio Nativo usaram, o Yuri falando que acompanha o futebol português sabe que o Paulo Bento não tem total respaldo nem lá. Não vou criticar, mas ver o Cruzeiro assim é de doer. Ele não é considerado em Portugal, de fato, um treinador de primeira linha. Chegou à seleção, mas teve um trabalho na seleção questionado como o Dunga, aqui no Brasil, por exemplo. Não é, de fato, o treinador de prateleira de cima ali em Portugal. Há outros nomes, né? O Fernando Santos, que acabou de vencer a Eurocopa com Portugal, que estava treinando na Grécia antes, que já tinha treinado a Grécia, inclusive, né, que era um treinador mais experiente. O Filipão hoje até fez texto elogiando o Fernando Santos. O Rui Vitória, né, no Benfica. O Jesus, né, Jorge Jesus, que é o atual treinador do Sporting, né, são nomes mais valorizados. Mourinho nem se fala, né, não fica nem em Portugal mais. Mas quer dizer que o Bento é um treinador ruim, né? Não acho que a avaliação tem que ser por aí. Acho que o Paulo Bento tem mostrado ideias interessantes, tem mostrado conceitos interessantes, e o seu trabalho só está começando. Mas de tudo que está sendo falado aqui, Álvaro, acho uma coisa interessante. O treinador desmotiva durante o jogo. Esse argumento apareceu 2 vezes. O Cruzeiro sofreu, nos últimos 20 minutos de cada jogo,
hoje e contra o Vitória no Mineirão, o Cruzeiro sofreu 5 gols. 3 hoje, né, e 2 contra o Vitória, quando o Cruzeiro tinha 2-0 e 1 a mais em campo, né? E o Vitória conseguiu buscar o empate na reta final do jogo. É porque o Paulo Bento motiva os jogadores, a explicação, Álvaro? Olha, João, repete a pergunta para mim, por favor. Não, a própria leitura aqui que a gente está vendo de alguns ouvintes, o Gênio Nativo, o Gregory falaram aqui que o Paulo Bento desmotiva, né, os jogadores, né? O Paulo Bento não é um treinador que motiva, enérgico, até o Gênio Nativo pedindo o Adilson que passe essa energia na visão dele. O Cruzeiro tomou 5 gols nos 20 minutos finais das últimas 2 partidas no Mineirão, 2 contra o Vitória e 3 hoje. Isso é porque o Bento desmotiva os jogadores durante a partida? Entendi. Desculpa, eu não entendi da primeira vez, porque eu estava justamente lendo o comentário dos ouvintes e eu li algumas coisas interessantes aqui, vou repassar já para o pessoal. Se o Bento desmotiva os jogadores. João, sinceramente, eu acho que o que desmotiva os jogadores é tomar o gol. Desmotiva os jogadores é o resultado dentro de campo. É você jogar um primeiro tempo bom, né, com domínio de jogo, com volume, sem ser sequer ameaçado pelo time adversário. E aí chega no segundo tempo, você toma um gol que te desmonta psicologicamente. Esse time está precisando, na minha opinião, esse time está precisando de um trabalho psicológico, né? Não sei se a gente pode jogar isso nas costas do Bento. Eu não acredito nisso, não. Né? Os próprios jogadores têm dado força ao Bento, têm falado bem do Bento, porque o Bento é um trabalhador, né? Agora, se ele é unanimidade ou não é claro que ele não é unanimidade aqui na torcida do Cruzeiro, isso já ficou claro, né? Se ele é ou não unanimidade em Portugal, acho que também não é. Você passou alguns meses lá ano passado, né? Morando lá, você deve ter ficado mais a par do que a gente da situação. Mas não acredito que seja o Bento que desmotiva, não. Eu acho que é o próprio resultado em si que desmotiva, desmonta o time levar esse gol depois de ter dominado tanto a partida dessa forma. Eu ficaria desmotivado, João. E aí a gente pode até debater se a questão é física, por exemplo, né? Se o Cruzeiro não tem se sustentado durante as partidas, especialmente no Mineirão, por uma questão física, embora o Cruzeiro tenha vencido Vitória, né, no Barradão, numa situação inversa. O Cruzeiro com 10 jogadores conseguiu a vitória, né, lá na Bahia. Então não sei se a explicação passa por aí de desmotivação. Eu acho que é uma análise simples diante do resultado. É uma análise do resultado. O resultado aconteceu. Tomamos 3 gols no final. O que aconteceu? O time se desmotivou ao longo da partida. O time se desorganizou após sofrer o primeiro gol. Né, isso me parece um fato, né, da partida. Mas ele se desorganizou também em função do gol sofrido, a mesma forma contra o Vitória. E aí passa, e acho que é interessante a gente perceber também pelo equilíbrio técnico e psicológico dos jogadores, que o Álvaro está falando aí de uma necessidade de um trabalho psicológico com jogadores aí, pode ser interessante de se analisar, né? O Lucas está falando que a culpa não é do Bento, sem material humano não dá mesmo. O João Gabriel falando que é impressionante a queda física do time, segundo tempo ridículo, espaçado, morto e com um psicológico horrível. O Cruzeiro estava mal no momento do gol do Atlético Paranaense, Álvaro, assim, né? Já que a gente está falando, muita gente, a própria avaliação, os ouvintes aqui na enquete dando nota 0 pro Cruzeiro no segundo tempo. Não me recordo aqui, se você conseguir ver aí para mim. Vou tentar achar aqui o momento do gol do Atlético Paranaense, primeiro gol. O Cruzeiro até ali estava mal no segundo tempo, ou o Atlético Paranaense, né? É engraçado, o gol do Atlético Paranaense saiu no chutão do Everton, né? Saiu de um lance fortuito, não foi uma jogada construída nem nada. Então o Cruzeiro estava mal em campo, ou ele se desestruturou a partir do gol que o Atlético Paranaense fez, Alvo? Então, João, eu vou ser bem analítico nessa parte agora, né? Porque a sua pergunta é muito pertinente. O Cruzeiro fez um primeiro tempo avassalador, isso é público e notório, todo mundo viu, só faltou fazer gol, certo? No segundo tempo, o Paulo Autuori, o treinador do Atlético Paraná, deu uma avançada na marcação dele, e o Cruzeiro já não chegava com a mesma facilidade
que chegou durante todo o primeiro tempo, né? Conseguiu sim algumas jogadas um pouco mais agudas, né? Mais ali próximo à área, mas não chegou no segundo tempo com a mesma facilidade, porque o Paulo Autuori mexeu no time dele e conseguiu dar uma ajustada na marcação, certo? Mas realmente, em minha opinião, o que desmontou o Cruzeiro de uma vez foi levar o gol, porque apesar da marcação do Atlético Paranaense ter sido ajustada e estar mais eficiente do que esteve no primeiro tempo, o Cruzeiro continuou buscando o jogo, continuou tentando empurrar o Atlético Paraná na sua defesa, né? Só que o Atlético passou a brigar mais um pouco no meio campo, né? Isso ficou muito claro. Agora, apesar desse um pouco mais de equilíbrio aí na parte inicial do segundo tempo, como você bem disse na pergunta, o primeiro gol saiu de um chutão do Everton, né? E enfim, a bola foi feita uma tentativa de recuo, né, do Bruno Rodrigo, que não funcionou. Ele, na verdade, recuou a bola para o cara do Atlético Paranaense fazer o gol, né? E aí realmente foi o momento chave do jogo, né? Não estou colocando com isso o Bruno Rodrigo como responsável, tá? Eu acredito no que eu falei, futebol é esporte coletivo. Se o ataque marca, tomar um gol não ia fazer tanta diferença, João. E aí passa, a gente pode falar, o físico do Cruzeiro decepcionou, né? Mas você manter uma blitz ao longo do primeiro tempo que o Cruzeiro fez, também tem um desgaste, né? O Cruzeiro correu muito no primeiro tempo. Realizou o resultado. Esse é o ponto de um time que perde muita chance de gol, não pode perder, né? O futebol é ditado mais velho do que andar pra frente, mas quem não faz leva, né? Ou a bola pune, e tantos outros aí que aparecem para dizer isso. O Cruzeiro foi hoje vítima dessa situação, né? A bola puniu o Cruzeiro, o desperdício do ataque, e o resultado ele é justo na medida que o Atlético Paranaense foi eficiente nas chances que teve. E o Cruzeiro vai ter aí agora a missão de buscar se reerguer no campeonato mais uma vez, né? Não é a primeira, não é a última vez que isso vai acontecer. O Cruzeiro teria pulado para a 11ª colocação se tivesse vencido hoje, ficou no 15º lugar, com a mesma pontuação, né, dos possíveis rebaixados aí a essa altura do campeonato, né? O Figueirense em 17º, tem a mesma pontuação que o Cruzeiro. O Cruzeiro nesse domingo, a gente vai falar pouco sobre isso hoje, né? Tem programa na quinta-feira, embora não tenha jogo no meio da semana, a gente vai ter um programa feminino especial, mais uma vez, né? A bancada feminina do Guerreiro dos Gramados conduzindo aí o debate e levando informação e debatendo Cruzeiro e Fluminense nessa quinta-feira. Mas o Cruzeiro, o próximo jogo é contra o Fluminense em Edson Passos, né? Estádio em Mesquita, no Rio de Janeiro, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro, estádio do América, né? Do Rio de Janeiro. E o Fluminense está voltando a jogar em Edson Passos, né? O Fluminense não jogou em Edson Passos ainda, talvez tenha jogado contra o América lá no Carioca, não sei, mas se não jogou esse ano, não jogou lá. E aí é estádio novo para o Fluminense, claro, a torcida do Fluminense deve estar em maior número, mas o jogo acontece no domingo, às 16 horas, uma vitória, o Cruzeiro passa o Fluminense, e aí tem aquela perspectiva de novo, o Cruzeiro jogando bem fora de casa e conseguir uma vitória. Até porque, Álvaro, se o Cruzeiro tropeça no final de semana, a zona de rebaixamento pode virar realidade. O Figueirense, por exemplo, enfrenta a Chapecoense em casa, é um dos clubes que pode passar o Cruzeiro, né, na rodada. O Santa Cruz pega o América no Independência. Se o Santa Cruz vencer e o Cruzeiro tropeçar, o Santa Cruz também passa o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, né, de um bom resultado no final de semana para, enfim, descolar dessa zona de rebaixamento, né? Não, definitivamente, João. O Cruzeiro precisa buscar os pontos perdidos em casa, fora de casa. Tem sido a tônica nesse campeonato, né? Se não me engano, acho que a gente venceu apenas uma partida no Mineirão. Se não me engano, foi contra o Palmeiras. As demais a gente ou empatou ou perdeu, né? Então, enfim, aliás, desculpe o meu comentário, a obviedade do meu comentário, mas enfim, o Cruzeiro tem ido buscar pontos para se recuperar no campeonato, justamente nos jogos fora de casa, né? A nossa esperança é que isso se repita contra o Fluminense. O problema é justamente esse, né? É o Fluminense, né? São dois times que a gente tem muita dificuldade de vencer, né? Que são justamente os dois tricolores, né? O Paulista e o Carioca.
Acho que o Paulista é um pouco pior. A gente tem, o São Paulo tem uma hegemonia muito grande em cima do Cruzeiro. Agora, a gente precisa aproveitar o momento de fragilidade do Fluminense. Não, o Fluminense não está no momento bom, né? Perdeu o seu artilheiro, o Fred, para o Atlético, e ainda não se encontrou, né? Depois da perda do Fred, né? Um time que em 2016 tem o Magno Alves, né? O Magnata como atacante. Meu Deus, o Cruzeiro vai precisar buscar esses pontos. Eu não estou querendo desmerecer o Fluminense, não, até porque a gente não está podendo desmerecer ninguém. Mas a necessidade do momento, né, não vê o Cruzeiro entrar novamente na zona de rebaixamento, né, depois de ter conseguido se recuperar e sair, faz com que o Cruzeiro realmente precise buscar esse resultado. Talvez, por jogar fora de casa, os jogadores do Cruzeiro tenham menos pressão, né, porque a torcida está pressionando demais o time. Né? Eu sei que isso faz parte das nossas características como torcedores. Né? A gente sempre foi assim. Né? Uma vez estava aqui, estava conversando com o Rodrigo Genta, que fez uma participação aqui com a gente. O Rodrigo falou que ele ia no estádio e o time entrava debaixo de vaia e saía debaixo de vaia no final da década de 80. Né? O time entrava debaixo de vaia e saía debaixo de vaia. E, enfim, é característica da torcida do Cruzeiro, isso. E alguém precisa chegar nos nossos jogadores e falar, vocês têm que aprender a lidar com isso. Né? O próprio Luxemburgo, quando treinou o time em 2003, né, quando ele estava treinando o Atlético Mineiro na passagem dele pelo Atlético, ele falou isso, tem que aproveitar para desestabilizar o Cruzeiro dentro de casa, porque o torcedor do Cruzeiro é impaciente. Então, os treinadores sabem disso, que a torcida do Cruzeiro tem esse nível de exigência. Né? Hoje o Alano entrou em campo, coitado do Alano, certo? Tem um histórico, mas o Alano não fez praticamente nada de errado. Eu acho assim, que o que ele podia ter caprichado era naquela finalização que ele deu no peito do Everton, ele rolado a bola com o Arrascaeta. Isso, eu acho que sairia o gol. Né? Mas que o Alan Fernandes é errado praticamente, coitado. Ele entrou até direitinho, né? Tentou jogadas, caiu pela esquerda, pelo meio, deu alternativas, trocou passes, né? Mas já entrou sendo vaiado. Então é característica da torcida do Cruzeiro. Isso precisa ser trabalhado, né? Com o nosso plantel, né? Que a torcida do Cruzeiro é assim, né? Se não tiver na fase boa, vai ser assim, vai a todo jogo, né, enquanto o Cruzeiro não fizer o resultado. Então, diante disso tudo que eu falei, eu chego no que eu falo. De repente os caras chegam agora, jogando fora de casa, jogam mais tranquilo, jogam sabendo que aquela torcida em cima, que vai cair em cima, que vai vaiar o time, não vai estar lá para fazer isso. Então eles jogam com um certo nível de tranquilidade. Até por isso eles devem estar conseguindo buscar alguns bons resultados jogando fora de casa, João. E tem a ver com o estilo do time, né? Que hoje conseguiu ser propositivo, faltou qualidade na finalização. Tairone Lagares dizendo que os jogadores do Cruzeiro estão mentalmente fracos, principalmente a zaga, que não tem confiança e nem convicção. O Lucas dizendo que a culpa é de quem contrata. O Charles dizendo que se o Ábila estivesse em campo, tinha guardado o primeiro tempo. É a esperança que a gente tem agora também. O Robson Rodrigues dizendo que a verdade é uma só, a culpa é da diretoria que deixou um aprendiz no começo do ano segurar essa bronca aí, e o David vai levar essa peste aí no final do ano, pelo visto. O Mário Lúcio vai dizendo que também vai no raciocínio, time tá bem até levar o gol, né? Também acompanha o nosso raciocínio. E aí, né, como é que você coloca um desequilíbrio dessa forma tão claramente na conta do treinador, né? O Cruzeiro tinha o controle do jogo, sai atrás e aí o desequilíbrio acaba levando para a goleada do adversário. O J. Williams, no entanto, está mandando fora Paulo Bento urgente, e o Yuri dizendo que se irrita em ver times com orçamento menor que o nosso estarem numa situação melhor na tabela, que a gestão do Cruzeiro é pífia. Eu vou deixar um abraço agora, né? A gente não vai ter o nosso ranking de cidades hoje, a gente está com um probleminha técnico para editar, mas
pegando o que a gente sabe aqui, a gente está mapeando aqui um pouco, a gente não consegue ranquear. Mas um abraço para os ouvintes de Belo Horizonte, para o interior de Minas, né, região metropolitana, o sul de Minas, o norte do estado, a Zona da Mata, o Triângulo, a audiência presente no Rio, em São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Pernambuco, além da audiência internacional, sempre marcando presença aqui com a gente no Guerreiros em Debate também. A gente recebe cada ouvinte, cada manifestação de carinho, com muita alegria, né? O Charles está dizendo que a torcida vai o Paulo Bento, que colocou o Alano. Esse menino não pode jogar no Cruzeiro, tem que ser emprestado. A perseguição ao Alano, né? O Alano não está longe de ser um jogador preferido, mas eu prefiro o Alano ao Pisano, por exemplo. Até agora, o que mostraram quando entraram em campo, né? O Paulo Bento não tinha opção, tem que mexer. Uma hora do jogo tem que mexer. Ele olha para o banco, tá lá. É aquilo que a gente argumenta, o elenco desse ano que é pior que o do ano passado. Com o Rafael Sobis, com o Ábila, com o Robinho, com o Edmar pode vir a ser, Rafinha, eu já acho que muda de figura. Eu já acho que a gente pode ter alternativas como o Mano chegou a ter no segundo semestre do ano passado. Mas até aqui o que o Paulo Bento tem é um elenco pior do que o elenco do ano passado. E aí não tem jeito, uma hora ou outra o Alano vai ter que entrar. Eu quero agora passar também pelo especializado aqui nas notícias do Cruzeiro, da base, né? O atletismo cruzeirense começando, né? O atletismo do Cruzeiro nesse final de semana teve mais um final de semana de vitórias. Na 9ª Corrida Internacional, 9 de julho, de Boa Vista, em Roraima, Adelson Alves Rodrigues foi o quarto colocado geral, com tempo de 31 minutos e 24 segundos, uma prova com 5 mil competidores. Em São Gotardo, na 4ª Corrida da Cenoura, o tricampeão da prova foi o cruzeirense Vamar de Oliveira, com tempo de 27 minutos. Nos veteranos, José Afonso Silva foi o vencedor também do Cruzeiro. No feminino, Berenice Dias de Meira, cruzeirense, foi vice-campeã. No domingo, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Fábio Andrade Queiroz foi campeão da Red Run 5 km internacional, com o tempo de 14 minutos e 50 segundos. A prova mais tradicional da cidade boliviana, e aí conquistas do atletismo cruzeirense também no exterior. Em Sorocaba, Cleidiane Barbosa Jardim foi a terceira colocada na etapa internacional da corrida de rua, disputada em Sorocaba nesse final de semana. Em Belo Horizonte, a gente teve mais conquistas do atletismo cruzeirense, 8 mil atletas na corrida Todo Mundo Vai. Os 3 primeiros colocados foram da equipe celeste: Reginaldo José da Silva, Ivanildo Pereira dos Anjos e Marcos Vinícius Coelho Ferreira. Nos veteranos, vitória cruzeirense com José Afonso Silva no masculino e Berenice Dias de Meira no feminino. Na base, o Cruzeiro realizou nesse final de semana, através do Departamento de Negócios Internacionais, um torneio amistoso na Toca 1. A equipe do BH venceu o Cruzeiro Sede Campestre na decisão do quadrangular, que foi disputado ainda pelo Cruzeiro Internacional, que é uma parceria do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão, e o ASA de Alexandria, nos Estados Unidos. A equipe Sub-14 do Cruzeiro venceu mais uma pela Copa União, já tinha vencido o primeiro turno e estreou no segundo turno com 7-1. Lucas Santos marcou 2 vezes, Votorantim também 2 vezes, Davi 2 vezes e Gregório fizeram os gols celestes. O Sub-17 estreou na Taça BH nessa segunda-feira e venceu o Bahia por 5-0. Carlos Paulinho, Vinícius Henrique, Vitinho e Natan Bernardes marcaram os gols da Raposa. Vamos ao resultado das nossas enquetes, né? Os ouvintes aqui já participando, deixando sua opinião final com a gente. Que nota você dá para a atuação do time no primeiro tempo? Nota 7, a maioria 43%. No segundo tempo, 78% dando nota 0. Você aprovou a estreia de Edmar? 72% dizendo que sim, que entrou bem. Você aprovou a estreia de Rafael Sobis? 66% dizendo que sim, entrou bem. E a quinta pergunta, culpado pelo resultado de hoje, caiu na conta da defesa, 48% dizendo que sim, a defesa que não marca. Alguns avisos da rádio também. A rádio vai ficar online 24 horas por dia com músicas do Cruzeiro, exceto na quarta-feira, programação especial no Guerreiros, na rádio Guerreiros dos Gramados. A gente vai ter 24 horas de rock and roll em comemoração do Dia do Rock. Na quinta-feira, 21 horas,
tem o Guerreiros em Debate com a bancada feminina. Álvaro, passo a bola para sua despedida, para você deixar sua avaliação final do Cruzeiro, desse momento, sua expectativa para a sequência do ano e, claro, o seu abraço para nossa audiência. Sempre um prazer, meu caro, estar com você mais uma vez. Boa noite e obrigado. O prazer é meu, João. Eu acho que o debate com você é sempre alto nível, né? E com a participação de toda a China Azul aí nas nossas redes sociais, que ajuda aí a brilhantar o programa. A participação da galera também é sempre alto nível, né? Aquele nível de exigência que eu comentei agora há pouco na minha última intervenção, né, da torcida do Cruzeiro ajuda a elevar esse nível, a fazer esse debate, né? Obrigado toda a China Azul aí pela participação, foi muito legal o programa hoje. Só não foi legal o resultado, enfim, mas uma coisa que eu não queria deixar de falar, João, dessa minha despedida. Desde que o ano começou, o Cruzeiro tem oscilado, né? É uma oscilação que passa por uma série de fatores, né? Um elenco mal montado, troca de treinador, muitas lesões, né? Muitos jogadores considerados titulares sofrendo lesões, enfim. E o Cruzeiro tem oscilado, certo? Essa oscilação tem permitido ao Cruzeiro ter esses resultados que tem tido. Joga um jogo bem, ganha de 2-1, de 1-0 e depois vai tomar um ataque no outro jogo, né? Sofre um empate igual sofreu com Vitória. Enfim, essa oscilação eu acredito que vai se manter, né? Pode ser que a gente ganhe do Fluminense domingo fora de casa, pode ser que não, né? Pode ser que a zona do rebaixamento chegue mais perto. Mas eu não acredito que essa oscilação vá se resolver, né, se o Cruzeiro não dá ao Paulo Bento peças que possam resolver partidas, né? A esperança agora, né, é alguém que guarde a bola na casinha, que faça o gol, né? Tomara que o Ábila seja regularizado aí até o fim de semana e possa fazer a estreia dele contra o Fluminense, sendo essa referência que o Bento gosta de usar normalmente nos seus times. Esse é o meu comentário final. Uma boa noite, João, boa noite a toda a China Azul aí ligada com a gente. Não esqueçam de ficar ligados que daqui a pouco o texto de análise de pós-jogo está indo lá para o nosso site guerreirodosgramados.com.br. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Abraço, Álvaro, boa noite mais uma vez. O Michel Christian participando aqui, dizendo que a culpa é do treinador também, tomou gol e arrombou o meio-campo para colocar o Alano. Quando o Alano entrou, estava 2-0 ou 3-0 já. Não acho que faz diferença, né, a entrada do Alano para o resultado de hoje. O Bruno Pimenta dizendo que parece que o time quer a saída do Paulo Bento, não ajudam, erram demais. Quem não faz, leva. Isso é outra coisa que eu não consigo entender no futebol. Até acho que acontece, né, de grupo derrubar jogador, mas acho que isso é raríssimo e sempre é uma explicação que aparece nas derrotas, né? Se o time cai, é ruim para a carreira de todos eles. Acho que ninguém quer isso, né? Acho que os jogadores é uma mentalidade, né, que não é racional pensar que os jogadores estão fazendo isso. Não acho que é por aí não, Bruno. Acho que o que acontece é do futebol, alguém ganha, alguém perde. Mas você está perdendo muito, por quê? Aí tem que avaliar, né? Um dos motivos poderia ser esse, né? Um eventual complô do grupo, mas não me parece que tenha rolado isso não. O Wellington Fonseca tá falando, vamos morrer abraçados com o Paulo Bento e cair para a segunda divisão, ou está na hora da mudança como fizemos em 2015, né? A gente vê aí, né, uma leitura, a minha e a do Álvaro até aqui, discordou um pouco desse fundamento, mas muita gente já querendo a saída do Paulo Bento. Eu vejo futebol de uma forma um pouco diferente disso. Acho que sequências tendem a dar muito mais resultado do que alterações. O Mano resolveu, o Luxemburgo não treinava o time, os caras se apresentavam quarta-feira. Acho que é outra história aí. O Paulo Bento agora, né, tem que seguir o trabalho, né? Seria a minha perspectiva, por exemplo. Vou agradecer agora a audiência mais uma vez, agradecer João, vocês pelo... Diga, Álvaro. João, desculpa uma última intervenção. Um time que faz complô contra o treinador não joga o primeiro tempo que o Cruzeiro jogou hoje. Boa noite. Ainda tem isso, né? Vai dizer, não, chutou em cima do Everton para não poder fazer o gol. Não acho que é isso, não. O Cruzeiro tentou e há N motivos pra gente enxergar no jogo de hoje. Esforço do Cruzeiro para conseguir os 3 pontos. Eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar uma vez por semana, na segunda-feira, às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, sem indicar para alguém, é só acessar nessa terça-feira
né, a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate dessa terceira temporada de programas realizados aí em 2016. O programa vai ao ar na quinta-feira também às 21 horas, quando o Cruzeiro joga no meio de semana. Não é o caso dessa, mas vai ter Guerreiros em Debate na quinta-feira, edição especial, bancada feminina mais uma vez, né, levando a informação e debatendo o Cruzeiro nessa quinta-feira, né, muito bacana, sempre prestigiar também as meninas aqui do Guerreiro dos Gramados, fazendo um programa de qualidade também, de debate feito de torcedor para torcedor. Então, eu lembro sempre, né, com muito carinho dessa audiência, agradeço mais uma vez a audiência, a participação de cada um dos ouvintes, me despeço por aqui, mas lembrando que vai ter coluna diária. Quando vier Cruzeiro e Fluminense no domingo às 16 horas, tem pré-jogo saindo, tem pós-jogo, tem o pós-jogo, né, de Cruzeiro Atlético Paranaense saindo amanhã também, a avaliação da partida e muita coisa que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até segunda-feira, pessoal. Quinta-feira, Guerreiros em Debate especial, bancada feminina, não perca também. Boa noite e até a próxima. Guerreiros em Debate.